me conta mais. Quando você veio com essa coisa dos jogos, que era uma coisa que nasceu com você sempre teve interesse, como que você encaixou a ludicidade numa dinâmica para poder exercitar num ambiente corporativo? Vamos lá. Aí eu passei a tentar estudar um pouco o que é bem-estar e o que é bem-estar no trabalho. Eu conheci um campo da psicologia chamado psicologia positiva, que é uma área muito recente da psicologia, que é muito interessante pelo seguinte: ela, ao contrário do histórico da psicologia, ela estuda como nós podemos prever bem-estar, como a gente pode prevenir adoecimento. E dentro desse campo, eu fui estudar particularmente um conjunto de comportamentos que produzem leveza, emoções positivas, que fazem esse balanço do estresse melhorar. E aí eu entendi o que é esse comportamento do play. Na verdade, não é o jogo, não é a atividade lúdica, são experiências que promovem emoções positivas que servem de reguladores emocionais. Então, por exemplo, se você perguntar para as pessoas em geral, muitas pessoas não gostam do trabalho. E não gostar do trabalho não é só pela atividade em si. Muitas vezes é por conta do ambiente que é construído, por conta da atmosfera que é produzida. E como é que a gente poderia trazer isso tanto para a organização como para as pessoas? E essa leveza é o que a gente chama hoje, o que eu chamo no livro da ciência do play. É um tipo de abordagem que a gente produz leveza, que a gente coloca humor, que a gente coloca uma série de comportamentos que vão ajudar a jornada, que é suada, que é árdua, ser mais leve. Ser mais leve. Sim, sim. Para quem está ouvindo a gente, dá um exemplo de como pode trazer esse humor, por exemplo, para dentro do trabalho. Cara, o trabalho, eu acho isso muito interessante. A ideia de trabalho e sofrimento, ela é uma construção cultural. Então, a gente tem aí toda uma história de uma ética religiosa. E a palavra trabalho mesmo, ela vem de um instrumento de tortura. Tripalium, instrumento de tortura. Né? Quando Adão comeu o fruto proibido e ele saiu do paraíso... A maldição foi trabalhar. Foi trabalhar. E o que era esse trabalhar? Era expiar os pecados. Quando Martim Lutero traduziu na Revolução Protestante a Bíblia, ele mudou a palavra trabalho para a palavra vocare, que é o chamado. Então o trabalho deixou de ser algo da penitência, mas passou a ser algo que nos dignifica, que nos aproxima do nosso ser maior. Só que, ao mesmo tempo, isso também trouxe uma grande carga e um grande volume. Hoje, esse trabalho ele vem rodeado de uma ideia de sucesso. E o que a gente sabe hoje na ciência, na psicologia? Que felicidade vem antes do sucesso e não o contrário. Então, muitas pessoas estão trabalhando na proporção inversa. O sucesso levando à felicidade. Então, eu vou ter felicidade quando eu alcançar o item tal, o carro tal. O salário. Claro, aqui a gente está falando das pessoas que têm um mínimo de dignidade de vida, né? Já não trabalham para sobreviver. Exatamente. Mas essa proporção hoje, cientificamente, a gente sabe por inúmeras pesquisas que ela não é uma correlação absoluta. Então, não é sucesso que leva à felicidade. É felicidade, é bem-estar, é leveza. É, por exemplo, quando você se conecta com o seu play. O play são comportamentos que geram bem-estar. Então, o seu play pode estar nos esportes, pode estar na contemplação, nas artes, pode estar no trabalho. Por que não? Por que não? Então, quando eu dava aula, eu encontrava um play. Se eu estou num ambiente em que eu tenho um bom relacionamento, eu estou num play. Só que isso, historicamente, foi tirado do trabalho. Então, quando você vê alguém trabalhando com leveza, você vai ver pessoas puxando para baixo. Essa semana eu ouvi uma coisa muito cruel, muito dura. E eu estou em muitas organizações e eu ouço muitas coisas do dia a dia, sabe? Da vida real, a vida como ela é. E essa semana eu ouvi uma história de uma empresa que precisava fazer um grande corte de funcionários e um líder ia ter que demitir alguns funcionários e um deles era o irmão dele. Caramba. Era o irmão dele. E aí ele falou com o líder dele, falou, cara, é meu irmão, eu não quero demitir. Você me ajuda? O irmão dele reportava para ele. Reportava para ele. O irmão mais novo dele. Eu não quero demitir. Aí o líder dele falou, cara, você tem que demitir. É o seu trabalho demitir. Cara, custava o quê? Vão ter pessoas que vão ouvir essa fala e vão dizer assim, não, mas você tem que ser forte. Cara, não precisava.
A história que ele me contou foi uma história de um trauma. A carga emocional que isso trouxe. Você não precisa trabalhar carregando essas correntes. Trabalho já tem esforço. Trabalho já tem muitas demandas. Para que criar um ambiente que você tem prazer em diminuir o outro? Então, existe uma natureza perversa que foi se propagando. Isso não é historinha. Muitas pessoas estão hoje sucumbindo a modelos gerenciais que você não precisa de uma grande estratégia de bem-estar. Basta você formar bons líderes. Basta você provocar as pessoas que existem comportamentos que não são necessários. Quantas pessoas estão ouvindo esse podcast agora e estão exatamente nesse momento passando por situações, sendo diminuídas, sendo colocadas num... E sabe qual que é o pior nessa situação? O exemplo, cara. Porque claro. o ponto é o seguinte, né? Você pode ter 1000 métodos ali, para formar uma boa cultura, um bom ambiente. Mas se você não tiver o exemplo... Acabou, né? Acabou. Cara, o exemplo é a forma mais poderosa que existe de liderança. Sim. Assim, então, assim, talvez o exemplo ali pro cara que está imediatamente acima dele deve ter sido o maior trauma, talvez, do que... E veja, não é o exemplo te colocando como um arauto das virtudes. Eu acho que esse é um cuidado. Quando a gente fala ser o exemplo, é o seguinte, cara, errei, me desculpe. É ser vulnerável também. E isso aí vem também uma outra construção, que liderança é ser um super-humano. Existe uma construção social também dessa figura, né? Sim. Ser líder. O líder não erra. Cara, tem uma... Se o pessoal pesquisar aí, vai encontrar no YouTube uma passagem de uma empresa que o cara fez um Big Brother no escritório. O cara era o líder, o impassível, o alfa, o não sei o quê. E aí o cara fez um Big Brother e colocou um funcionário para demitir o outro. E aí, quando alguém falava assim, eu não quero demitir, ele falava, mas como assim? Você é um fraco. Você não quer demitir? Por quê? Aqui você não pode ser fraco, você não pode se omitir. Aí outra pessoa falava, eu vou demitir porque eu não tenho afinidade. Aí ele falava, afinidade? Você está achando? Isso aqui é vida real. Cara, isso é uma atrocidade comportamental. O trabalho não deve ser um lugar que você vai produzir esse volume de traumas. Já temos uma rotina em que a gente está com o nosso mecanismo de alerta ligado o tempo inteiro. Aí eu vou para um lugar que eu tenho que estar... protegido o tempo inteiro. Então, essa ideia de que o líder é esse impassível também foi construída. Liderar também é ser vulnerável. É isso que a pandemia trouxe. Quantos líderes adoecidos a gente não tem e quantos adoecidos, por essa falsa ideia de ser incrível, não projetam nos liderados suas frustrações? Isso não significa que você, em alguma instância, tenha uma separação ali das funções, né? Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Minha esposa é médica. Sim. E quando ela começou a jornada dela como médica, ela é obstetra. Sim. Né? E ela atendia pacientes de alto risco. Cara, você precisava ver, velho. Ela ia pro hospital, varava a noite, ela chegava destruída emocionalmente. Porque ela pegava tanta merda, tanta merda, que ela ficava me contando, e até fazia bem ela contar, desabafar, e eu só ouvia, né? Só que até só de ouvir acabava afetando você também, não? Não, assim, eu... Num certo a priori, também, no primeiro momento. Mas não que ela não tivesse que contar, óbvio que ela tinha, mas acabava... Mas chegou num momento que eu falei pra ela o seguinte, amor, você quer ser uma boa médica, né? Você precisa crescer, você precisa ser melhorar com você mesmo. Então, querendo ou não, você de alguma forma vai precisar se distanciar da situação dos pacientes, psicologicamente, para você poder exercer a tua profissão da maneira correta. Então, isso não significa que ela não é humana, que ela não atende bem. Eu diria até que ela é mais humana. Esse é um excelente ponto. Se a gente for olhar a história das organizações, para que eu tomasse decisões mais fáceis, eu objetificava as pessoas. Se você pegar a história da área de área de RH, a palavra RH, recursos humanos. Já é uma palavra horrível. Então, o que eu faço com recurso, né? Recurso é uma matéria-prima, é um insumo. Eu consumo o recurso. Ele inteiro. Então, quando eu objetifico, quando eu transformo as pessoas em um número, é mais fácil tomar decisão. E isso não é... Isso é da história dos modelos gerenciais. Então, se eu objetificava, eu tomava decisões coletivas mais fáceis, eu manejava essas peças do tabuleiro. Muito da Revolução Industrial, nesse processo fabril. Toda essa história. O que acontece? Esse modelo também produziu distorções disso daí. Agora a gente entende que humanizar é você
entender que do outro lado tem uma vida, tem uma história, tem impactos. Mas é claro que vão existir funções cujo a carga de estresse, o peso dessas funções é muito grande. Então, na história da sua esposa, por exemplo, é importante criar contrapesos. Porque talvez o impacto que ela sofra não é que ela precise se desumanizar. O que ela precisa, na verdade, é ter momentos em que ela possa elaborar o que ela vive de tensões no trabalho. Porque desumanizar, esse lado humanizado que você está falando, talvez seja exatamente o que levou ela a escolher ser médica. Então, você pode estar querendo dizer para ela, olha, então tire o que foi o seu principal objetivo de escolha na sua profissão. E com o passar do tempo, aquela profissão vai perdendo as cores, vai perdendo o brilho.